Olá, tudo bem? Hoje nós vamos resolver algumas questões relacionadas com a constante de equilíbrio. Acompanhe aí! Então, vamos lá, pessoal. Exercício 1. O pentacloreto de fósforo é um agente muito importante em química orgânica. Ele é preparado em fase gasosa por meio da reação. Então a gente tem a reação aqui. Essa setinha significa que é uma reação reversível, ok? Um frasco de 3 litros de capacidade contém em equilíbrio a 200 graus 0,120 mol de PCl5, 0,600 mol de PCl3 e 0,0120 mol de Cl2. Qual o valor da constante de equilíbrio a essa temperatura? Então, como que a gente monta a expressão da constante de equilíbrio? Então, a constante de equilíbrio, que é o Kc, né? Constante de equilíbrio em função das concentrações molares, vai ser a concentração do produto, então é o PCl5, elevado ao coeficiente estequiométrico do produto, que é 1, não precisa colocar, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos. Como é 1, não é necessário colocar. Então ficaria assim, ó, concentração do PCl3 multiplicado pela concentração do Cl2. Bom, o que a gente faz agora? Joga os valores de concentração. A gente tem a quantidade em mol e a gente tem o volume. Então, basta dividir a quantidade em mol pelo volume que a gente tem a concentração. Então, vamos lá. PCl5. PCl5, olha, a gente tem 0,120 mol. Dividido por 3 vai dar 0,04. Ok? 0,04 mol por litro. Então, vamos colocar aqui, ó, 0,04, né, que é a concentração, 0,04 mol por litro. Embaixo, concentração do PCl3. A gente tem 0,600 mol em 3 litros. Então, é só dividir a quantidade em mol pelo volume. Então, vai dar 0,200 vezes a concentração do Cl2. Então, é a quantidade em mol do Cl2, que é 0,0120, dividido pelo volume, que é de 3 litros. Então, vai dar 0,004 mol por litro. Bom, pessoal, resolvendo essa conta, a gente chega no resultado da constante, ok? Que vai ser igual a 50. Então, esse seria o resultado. A constante de equilíbrio, né, em função das concentrações molares, vai ser igual a 50. Questão 2. Os óxidos de nitrogênio desempenham um papel chave na formação de smog fotoquímico. A queima de combustíveis a alta temperatura é a principal fonte de óxido de nitrogênio. Quantidades detectáveis de óxido nítrico são produzidos pela reação em equilíbrio. Então a gente tem o N2 reagindo com o O2, produzindo 2NO. É uma reação reversível, está aqui a setinha de equilíbrio. Supondo o sistema em equilíbrio, que numa determinada temperatura as pressões parciais dos gases em equilíbrio são pressão parcial do NO, 0,1 atm, pressão parcial do N2, 0,2 atm, pressão parcial do O2, 0,01 atm. Indique o valor correto da constante de equilíbrio, Kp, ou seja, é a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Então, a primeira coisa é montar a expressão. Então, a constante de equilíbrio em função das pressões parciais seria o quê? A pressão parcial do produto, então seria pressão parcial do NO, elevado ao coeficiente estequiométrico do produto, elevado ao quadrado, dividido pela pressão parcial dos reagentes, elevado aos coeficientes do balanceamento. Como é 1, não é necessário colocar. Então, ficaria pressão parcial do N2 vezes pressão parcial do O2. Então, substituindo, o que a gente teria? Bom, a pressão parcial do NO é 0,1. Então, ficaria 0,1 elevado ao quadrado. Pressão parcial do N2, então vamos olhar aqui, ó, N2 é 0,2 vezes pressão parcial do O2 é 0,01. Então aqui, pessoal, a gente resolvendo a conta,
A constante de equilíbrio em função das pressões parciais, né, que é o Kp, daria um resultado igual a 5. Então, a resposta da questão seria a letra C, ok? Pessoal, a terceira questão diz o seguinte: o valor de Kp para o equilíbrio, a gente tem 2SO2 mais O2 gerando 2SO3. Ele deu a constante de equilíbrio aqui, 2,8 vezes 10 a 2, a 10 a 3 Kelvin. O valor de Kc nessa temperatura será aproximadamente igual a... Bom, a gente deduziu no último vídeo uma expressão que relaciona Kp e Kc. Então a gente tem que Kp vai ser igual a Kc, que multiplica RT elevado a ΔN. Então o que é Kp? Constante de equilíbrio em função das pressões parciais dos gases. O que é o Kc? Constante de equilíbrio em função das concentrações molares. R, constante universal dos gases. T, temperatura em Kelvin. E o ΔN é a quantidade em mol de gases no produto subtraído pela quantidade em mol de gases no reagente. Então a gente substituindo os dados aqui, Kp 2,8 vezes 10 a 2 vai ser igual ao Kc que a gente quer achar, que multiplica a constante de equilíbrio. O exercício deveria dar a constante de equilíbrio, que é aproximadamente 0,082, vezes a temperatura, que é de 10 a 3 Kelvin, multiplicado pela variação da quantidade em mols dos gases. Então eu tenho 2 mols no produto e 3 no reagente. 2 menos 3, então vai dar menos 1 o ΔN. Resolvendo essa conta, isolando o Kc, Kc vai ser 22.960, ok? Então, para a gente colocar em notação científica e arredondar para uma casa decimal depois da vírgula, então ficaria, a vírgula teria que vir para cá. Eu teria que andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, o Kc seria igual a 2, aqui seria 2,29. A gente pode arredondar para 2,3. A vírgula andou 4 casas, então é 2,3 vezes 10 a 4. Então, a resposta, letra E. A gente simplesmente substituiu os dados na fórmula que relaciona Kp e Kc. Questão 4. Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação 2SO2 mais O2 produzindo 2SO3. Isso aqui tem um equilíbrio envolvido, né? A reação ela é reversível. Em um recipiente de 1 litro, foram misturados 6 mol de dióxido de enxofre e 5 mol de oxigênio. Você tem 6 mol em 1 litro, então a concentração do dióxido de enxofre é 6 mol por litro. Se você tem 5 mol de oxigênio em 1 litro, então a concentração é de 5 mol por litro. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols de trióxido de enxofre medido foi 4, né? O valor aproximado da constante de equilíbrio é... Bom, pessoal, a gente tem as quantidades iniciais. Então, vamos montar um sisteminha aqui, olha, para facilitar o entendimento. Aqui, olha, vamos escrever a equação. A gente tem o 2SO2, que está reagindo com o O2, está produzindo o quê? 2SO3. Aí a gente vai colocar aqui, ó, vamos colocar assim, ó, início, reage, e a gente vai colocar aqui equilíbrio, colocar de forma abreviada aqui, equilíbrio. Então é o seguinte, no início, quanto que a gente tinha de SO2, dióxido de enxofre? Aqui, ó, em um recipiente foram misturados 6 mol de dióxido de enxofre. Então a gente tinha em 1 litro, né? Então a gente tinha 6 mol por litro de dióxido de enxofre. Quanto que a gente tinha do O2? 5 mol por litro. Quanto que a gente tinha do produto? Nada. Quanto que reagiu de cada um? Bom, não sei, nós vamos determinar. Quanto que vai reagir do SO3? No início, a gente não tem SO3, então ele não reage. Mas a gente tem aqui uma informação importante. O número de mols do trióxido de enxofre medido foi de 4, né? Após o equilíbrio ter sido atingido. Então você tem 4 mols em 1 litro, ou seja, a concentração é 4 mol por litro. Então vamos colocar aqui, ó, 4.
Bom, pessoal, a partir dessa quantidade do trióxido de enxofre que foi formado, a gente consegue determinar quanto que reagiu. Porque aqui, ó, pela equação, a cada 2 mol do dióxido de enxofre que reage, eu formo 2 mol de trióxido de enxofre. A relação é a mesma, é 2 para 2. Então, se formou 4 do produto, quanto que tem que ter reagido aqui dele? Considerando que o coeficiente é o mesmo, se formou 4, tem que ter reagido 4, ok? E quanto de O2 que reagiu? A proporção entre esses dois aqui é de 2 para 1. Se eu tiver 2 mol do dióxido de enxofre reagindo, quanto que vai reagir de oxigênio? 1 mol, ou seja, a metade. Se eu tenho 4 mol do dióxido de enxofre reagindo, quanto que vai reagir do oxigênio? A metade. Então vai ser 2. Para obedecer essa proporção aqui, ó, de 2 para 1. Então aqui, ó, mesma coisa, a proporção é de 2 para 1, né? A quantidade do dióxido é o dobro de oxigênio que reage. Então tá aqui, a quantidade é o dobro. Agora, o tanto que reage aqui do dióxido é o mesmo tanto que vai formar do trióxido. Então, que reagiu 4, forma 4. Daí a gente pode chegar à seguinte conclusão. No início, eu tinha 6 mol por litro do dióxido de enxofre. Reagiu 4. Então, quanto que sobra no equilíbrio? 2. No início, eu tinha 5 mol por litro do O2. Reagiu 2. Então, quanto que sobra? 3. Isso tudo está em 1 litro. Então, no equilíbrio, eu tenho 2 mol por litro dessa substância, 3 mol por litro dessa e 4 mol por litro dessa. Então, o que a gente tem como fazer agora? A gente tem como calcular a constante de equilíbrio. Então, como que é a constante de equilíbrio? Kc vai ser a concentração dos produtos elevado aos coeficientes. A gente só tem um produto, então seria a concentração do SO3 elevado ao quadrado, dividido pela concentração do SO2 também elevado ao quadrado, vezes a concentração do O2. Então, vamos substituir aqui, ó. Vai ser 4 elevado ao quadrado, dividido, o SO2 é 2, né? Por 2 elevado ao quadrado, vezes concentração do O2, 3. Então, essa seria a expressão. Fazendo os cálculos aqui, o resultado dá aproximadamente 1,33. Ou seja, a resposta será a letra D de dado. Bora lá resolver o quinto e último exercício. Se um mol de H2 e um mol de I2 em um recipiente de 1 litro atingirem a condição de equilíbrio a 500 graus, a concentração de HI no equilíbrio é... Bom, pessoal, então o que a gente tem? A gente tem H2 reagindo com I2, eles estão envolvidos no equilíbrio, né? Produzindo HI. É isso que o texto fala. Para a equação estar balanceada, eu tenho que colocar um 2 aqui, certo? Bom, ele deu a constante de equilíbrio e quer que a gente ache uma concentração, beleza? Então vamos montar aquele mesmo esqueminha assim, ó. Início, reage e equilíbrio, beleza? Essa tabelinha ajuda a gente a resolver uma grande quantidade de exercícios. Então vamos lá, no início, quanto que a gente tinha? Tinha 1 mol desse aqui, tá em 1 litro, né? Então é 1 mol por litro desse, a gente tinha 1 mol por litro desse, quanto que a gente tinha do HI? Nada, né? Pessoal, quanto que vai reagir de cada um? Bom, eu não sei, o exercício não fala. Então vou colocar aqui, quanto que reage do HI? X, eu não sei quanto. Quanto que reage do H2? É X. Eu não sei quanto. Quanto que reage do I2? Como a proporção é de 1 para 1, se esse vai reagir X, então aqui também vai reagir X. Eu não sei qual a quantidade, né, dentro desse 1 aqui, mol por litro, que vai reagir. Então, eu chamei de X. Como a proporção é 1 para 1, então é X e X. HI não vai reagir, ele é o produto, né? Para a gente montar aqui. Beleza. No equilíbrio, quanto que eu vou ter? Bom, do H2, eu vou ter quanto? Bom, o tanto que eu tinha no início menos o tanto que reagiu.
E do I2, mesma coisa, o tanto que eu tinha no início, menos o tanto que reagiu. E do HI, quanto que eu vou ter no equilíbrio? Olha aqui, pessoal, a proporção é de 1 para 2. Então, se reagisse 1 mol, formaria 2 mol. Está reagindo quanto? X. Então, quanto que forma? 2x. Então, no equilíbrio, a concentração do H2 é 1 menos x, a concentração do I2 é 1 menos x e a concentração do HI é de 2x. Beleza, então o que a gente faz com isso? Bom, a gente vai montar a expressão da constante de equilíbrio. Então tá aqui, ó. Vamos montar. A expressão da constante de equilíbrio vai ser o quê? A concentração do produto, que é o HI, elevado ao quadrado, porque tem um 2, dividido pela concentração do H2 vezes a concentração do I2. Beleza? Então vamos lá. O valor da constante foi dado, é 49. Então 49 vai ser igual. Concentração do HI é 2x. Então vai ter 2x elevado ao quadrado. Dividido pela concentração do H2 vezes a concentração do I2. Então é 1 menos x vezes 1 menos x. Ou seja, 1 menos x elevado ao quadrado. O que a gente faz agora? Vamos desenvolver essa equação. Então vamos lá. 49 vai ser igual a 2x elevado ao quadrado. Vai ser 4x2. Dividido por 1 menos x elevado ao quadrado. Então é o primeiro ao quadrado, 1 ao quadrado, né? Vai ser 1. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então vai dar menos 2x mais o segundo ao quadrado. Então vai dar x2. Pessoal, continuando agora aqui, o que a gente tem que fazer? Bom, vamos ter que multiplicar aqui. Essa parte de baixo passa multiplicando. Então, como que ficaria? 49 vezes 1 vai dar 49. Menos 2x vezes 49 vai dar menos 98x. Mais 49 vezes x2 vai dar 49x2. Isso é igual ao quê? É igual a 4x2. Beleza, vou passar esse 4x2 para o lado de cá. Então, ele vai vir negativo. Então, vai ficar 49x2 menos 4x. Então, ficaria assim, ó, 49 menos 4 vai dar 45x2. Depois, menos 98x. Depois, mais 49. Isso vai ser igual a zero. Então, a gente cai nessa equação do segundo grau. Então, para descobrir o valor de x, o que a gente tem que fazer? Calcular delta. Delta vai ser B2. Então, vai ser menos 98 elevado ao quadrado, né? B2 menos 4, que multiplica o A, que é 45, que multiplica o C, que é 49. Então, o delta é B2 menos 4AC. Então, a gente fazendo as contas, a gente chega que o valor de delta vai ser igual a 784. E já adiantando, raiz de 784 vai ser igual a 28. Então, vamos lá. Então, o x vai ser igual ao quê? Menos b. O b já é negativo, então menos b vai dar positivo. Então, vai ser 98, mais ou menos raiz de delta, né? Mais ou menos 28, dividido por 2a. Olha, o a é 45, 2a vai dar 90. Então, vamos ver aqui, olha. X' e x, duas linhas. Então, vamos lá. Se eu pegar positivo, 98 mais 28 dividido por 90, então vai dar 1,4. 98 menos 28 dividido por 90, então vai dar 0,7777. Continua. Beleza. Então, esses são os dois valores de x, né? Que resolvem essa equação aqui, ok? Então, a equação de segundo grau tem essas duas raízes. Aí você me pergunta, mas
Qual que vai ser o valor de x então? Vai ser 1,4 ou 0,7777? Bom, pessoal, então vamos analisar aqui, olha. O que é o x? O x é o quanto que reage, né? Quanto que eu tenho no início? 1 mol por litro. Quanto que reage? X. Então esse x, no máximo, poderia ser igual a 1, né? Porque eu não vou reagir, né? Não tem como reagir uma quantidade maior do que a que eu tenho no início. Daí, o x aqui não pode ser 1,4. O x só pode ser o 0,7777, né? Porque não tem como reagir mais do que 1. Então, o x não pode ser 1,4, o x tem que ser o 0,7777, né? Então, aqui, olha, a concentração, então, do HI, que é o que está sendo pedido no exercício, vai ser 2 vezes o x, né? Então, vai ser 2 vezes 0,7777, ok, pessoal? Então, a gente fazendo a conta, vai dar aproximadamente 1,56 mol por litro. Então, a resposta seria a letra C. Então, é isso aí. Valeu! É isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, dê um like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, sua dúvida e até a próxima.